Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Estamos então em mais um momento devocional, nessa quinta-feira que nos deu o Senhor, nesse dia abençoado pelo Senhor. Então, o nosso texto ainda em 2 Reis está no capítulo 6, verso 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós vamos ver, meus irmãos, que nesse episódio acontece no ministério do profeta Eliseu, sucessor de Elias, como já vimos, e o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Mas havia um problema. Todos os planos que ele fazia eram frustrados. Por quê? Porque Deus revelava tudo ao profeta Eliseu. Tudo que o rei da Síria planejava, Deus revelava ao profeta. Então o rei enviava um exército inteiro para cercar a cidade de Dotã, onde Eliseu estava. E na manhã, o servo do profeta viu os cavalos, viu os carros, viu os soldados por todos os lados. Ele entrou em desespero, mas Eliseu apenas respondeu ao seu servo uma frase que revela uma realidade espiritual. Há mais conosco do que com eles. Você pode dar um glória a Deus? Muito mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Nada no cenário natural iria justificar aquela afirmação. Humanamente falando, sim, eles estavam cercados, sim, eles estavam indefesos, mas sobrenaturalmente falando e crendo, eram muitos os que estavam com Eliseu e estavam à volta dele. Então Eliseu, ele ora ao Senhor e ele diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E Deus abriu os olhos daquele servo, meus irmãos. Ele passou a enxergar o que sempre esteve ali, mas ele não estava vendo. Ele viu os cavalos e carros de fogo, ele viu o exército celestial ao redor deles. Você pode imaginar nesse momento? Você pode trazer à sua mente, agora eu sempre falo isso nas ministrações, mergulhar na palavra, hoje, agora, aqui ao nosso redor, aos anjos do Senhor. Você crê nisso? Amém? A palavra de Deus declara isso para nós. Ao derredor está o inimigo. E quantas batalhas espirituais há quando fazemos os nossos devocionais, quando estamos orando ao Senhor pela manhã, pela tarde, pela noite. Mas muito mais são aqueles que estão conosco, ao nosso redor. Há um mando, a ordem de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele dá ordem a nosso respeito. Então, queridos, essa realidade espiritual, ela não depende da nossa percepção, ela existe. Então, aqui era um problema de uma falta de visão espiritual. Aquele moço não estava vendo, mas Eliseu estava. Era a fé atrelada ao sobrenatural. Então, queridos, a palavra do Senhor, que nós conhecemos também, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Está lá no Salmo 34:7. Então, ele não diz que pode acampar, ele diz que acampa, está conosco. E a palavra ainda vai dizer para nós, através do apóstolo Paulo, que nós não lutamos contra carne e sangue. Não, queridos. O mundo que vivemos é visível, mas há um mundo invisível que está diante de nós e que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Então, o servo, ele viu um problema, ele entrou em pânico, mas Eliseu viu Deus e permaneceu em paz. Então, como nós estamos vendo as coisas nessa manhã?
Estamos sendo direcionados pela emoção, pelo medo, ou estamos apresentando tudo a Deus em oração e vendo sobre a ótica, sobre o olhar de Deus? Deus, ele age antes de nós percebermos. Quando aquele servo, ele vê o exército inimigo, Deus já tinha cercado tudo com seu exército. O invisível, ele precede o visível. Nós nunca estamos sozinhos nas batalhas, mesmo quando parecemos estar isolados, totalmente sozinhos. Há um ambiente, queridos, de Deus ativo ao nosso redor. Eliseu, ele não orou para Deus agir, ele orou para que o servo pudesse ver como Deus já estava agindo. A oração apenas ajustaria ali aquela visão naquele momento. Então, queridos, o texto não diz para nós, que nós vamos ver anjos o tempo todo, não nos diz para seguirmos emoções, mas nos ensina a ter confiança numa realidade espiritual que é revelada através da palavra de Deus. A nossa fé, ela não se baseia pelo que nós vemos, mas por quem cremos, no Deus que nos declara a sua palavra. O apóstolo Paulo diz isso: nós andamos por fé e não por vista, aleluia. Então, queridos, quando o medo vier, pergunte ao seu coração, à sua alma, o que Deus está fazendo que eu ainda não estou vendo? Porque Ele está sempre fazendo. Deus se move e Deus dá ordem a nosso respeito. Então, queridos, não interprete sua vida pelas circunstâncias que estão ao seu redor, mas tenha sim sensibilidade. É isso que Deus quer nos falar nessa manhã. Tenhamos sensibilidade espiritual através da palavra, através da oração, através da nossa comunhão com Deus, para que Deus possa trocar a nossa ansiedade pela confiança, o desespero pelo discernimento espiritual. Mas isso também é uma escolha. É quando nós escolhemos nos refugiar no Senhor, é quando nós escolhemos crer na palavra do Senhor, é quando nós escolhemos viver pela fé no Deus que cremos e na palavra desse Deus que é decretada a nosso respeito e em nossas vidas. Então, queridos, o mundo visível pode gritar à nossa volta, mas é o invisível, o sobrenatural de Deus que governa todas as coisas. Nós não estamos cercados pelos problemas. Veja, hoje, nessa manhã, você cercado pelo poder de Deus. É o poder de Deus que está agindo em nossas vidas, na vida daquele que crê, na vida daquele que busca, na vida daquele que se entrega ao Senhor e na sua palavra, que se santifica, que busca estar fazendo a vontade do Senhor. Então, em Cristo, queridos, a nossa realidade espiritual vai ser sempre maior do que qualquer ameaça natural. Eu creio assim. E você? Então, creia nessa manhã. É isso que Deus quer ministrar ao nosso coração. Creia que mesmo que você não esteja vendo, aqueles que estão conosco são muito mais dos que o que estão com Ele. Que nós possamos crer, assim como o moço do profeta, aquele moço de Eliseu, o servo, ele teve os seus olhos abertos. Que os nossos olhos possam ser abertos para que nós possamos estar crendo em todos os momentos que estamos cercados pela presença de Deus. Eu creio assim em você. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por mais uma manhã, obrigado por mais um café espiritual, obrigado por ministrar a Tua palavra, Espírito Santo, ao nosso coração, porque é através da Tua palavra, é pela Tua palavra que conhecemos a Ti e prosseguimos em conhecer.
É através da tua palavra, Senhor, que nós te pedimos, abre os nossos olhos espirituais, porque nós não queremos viver limitados àquilo que vemos naturalmente, nem sermos governados, Senhor, pelo medo, pelas incertezas das circunstâncias. Pai, nos ensina a discernir, nos ensina a perceber a tua presença, o manifestar da tua presença e confiar em ti, Senhor, mesmo que à nossa volta nós possamos estar vendo somente os ataques do inimigo, mas que possamos descansar, sabendo que ao nosso redor estamos sendo guardados pelos anjos do Senhor e que o Senhor está agindo em todo o tempo. Que a nossa fé, Senhor, ela seja muito maior do que aquilo que vê os nossos olhos. Que possa ser assim, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde nessa quinta-feira. Fica o convite, então, para Kingdom de Maricá, às 18h30 nesse domingo, e também na Kingdom Niterói, às 9 da manhã EBD e às 10 horas o culto ao Senhor. Nossos endereços estão na nossa mídia, Kingdom Church, Niterói, Maricá, e você é o nosso convidado. Culto online, presencial, que você possa estar conosco. Se você não tem um aprisco, que Deus possa mover o seu coração, que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Até amanhã, fique com Deus. Shalom Adonai.